Esse vídeo é dedicado a discutir alguns pontos que serão importantes para a realização dos exercícios. Nós vamos ver algumas formas de manipular strings e arquivos em Ruby. Interpolação de string é uma construção que permite inserir o valor de uma variável no interior de uma string. Nesse exemplo, são declaradas duas variáveis, chamadas de new e old. Logo abaixo, são declaradas outras três variáveis, newCar, oldCar e myCar. Essas três variáveis recebem strings interpoladas com as variáveis new e old, que foram previamente declaradas. Dessa forma, o conteúdo da variável newCar será a frase "o carro é novo", pois o valor da variável new, ou seja, a string novo, foi incluído na string armazenada pela variável newCar. Esse tipo de construção poderá ser útil para a realização dos exercícios desse módulo. Vamos conhecer agora uma forma de ler linha a linha uma string. A classe string em Ruby possui o método eachLine, que está sendo utilizado aqui nesse exemplo. Esse método itera por todas as linhas da string, processando uma por vez. Ele recebe um bloco, e dentro desse bloco é possível utilizar uma string que representa uma das linhas do arquivo. Aqui no exemplo, a linha está armazenada na variável line. A linguagem Ruby possui um outro método para processar expressões regulares. É o método scan. Ele encontra todas as ocorrências do padrão na string. Nesse primeiro caso, estamos usando uma regex que possui um grupo de captura. Por isso, o retorno do método scan é uma lista em que os elementos são outras listas, cada uma contendo um dos valores capturados pela regex. Se a regex não possuir grupos de captura, como nesse segundo caso, então o valor retornado pelo método scan é uma lista em que cada elemento é uma ocorrência do padrão completo. Vamos ver agora algumas maneiras de manipular arquivos. A forma mais simples é utilizando o método file.read, que recebe o caminho do arquivo que precisa ser lido. Esse método retorna uma string com o conteúdo completo do arquivo, que fica então armazenado em memória. Quando um arquivo é lido para a memória, é preciso tomar cuidado para que ele não seja muito grande e acabe comprometendo o funcionamento do programa. Uma segunda possibilidade, ainda parecida com a anterior, é o método file.readLines, que retorna uma lista em que cada elemento é uma das linhas do arquivo. Nesse caso, também é válida a preocupação com o tamanho do arquivo, pois todo o conteúdo dele também é carregado para a memória. Outra forma possível é primeiramente abrir o arquivo com o método file.open. Esse método recebe dois argumentos. O primeiro é o caminho do arquivo, e o segundo é o modo de abertura. Como o que estamos fazendo é somente a leitura do conteúdo, usamos o modo R, que indica a leitura. Depois, o método eachLine itera por cada linha do arquivo e disponibiliza ela para o bloco. Nesse caso, as linhas do arquivo são lidas sob demanda e não enchem a memória do sistema. Após o processamento, é importante fechar o arquivo com o método close, como está feito na última linha. A última maneira que vamos apresentar de manipular o conteúdo de um arquivo é com o método file.forEach. Ele recebe o caminho do arquivo e itera sobre as linhas, disponibilizando uma por vez para o bloco. Em um dos exercícios desse módulo, você precisará manipular arquivos, e então poderá explorar alguma dessas formas que acabamos de ver.